Aleluia. Nós temos uma esperança. Aleluia. E o apóstolo Pedro disse que essa esperança ela é viva, ela não é morta, né? Ela é viva. Louvado seja o nosso Deus. E aí o apóstolo João aqui também falou sobre essa esperança. Aleluia. Glórias a Deus. Está escrito assim, 1 João capítulo 3, versículo 2. Glória seja o nosso Deus. Aleluia. Amém, Deus? Já? Está escrito assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. O apóstolo João, ele está trazendo a memória dos irmãos. Aleluia. A esperança, né? Aleluia. Que o cristão tem em Cristo. E ele diz: olha, meus irmãos, amados, né? Nós agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Aleluia. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Amém? Aleluia. Ele está dizendo: olha, não é manifesto ainda o que haveremos de ser, né? Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, né? Porque assim como Ele é, o veremos. Louvado seja o nosso Deus. Então aleluia, esse versículo aqui, ele já acende a nossa esperança, né? Ele já desperta a parte B dele, já desperta em nós a esperança, né? Primeiro, de ver Jesus Cristo aparecer, de ver Jesus se manifestar, de ver Jesus chegar para nos arrebatar, né? A esperança de chegar o momento em que Jesus Cristo virá nos buscar. Aleluia. Nós, aleluia, através dessa palavra nós já acendemos, aleluia, essa esperança em nós. E depois diz, aleluia, que também quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, ou seja, teremos um corpo glorificado igual ao dele, né? Aleluia, teremos um corpo espiritual, um corpo imortal, como está lá em 1 Coríntios 15 e o verso do 51 a seguir. Aleluia, diz que quando Ele se manifestar, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que é corrupto, aleluia, se revestirá da incorruptibilidade, né? Aleluia. Corrupto aqui não significa ser enganador, nem trapaceiro. A palavra corrupção aqui significa mortal, a pessoa que é passageira, né? Significa um corpo que pode a qualquer momento cair em pecado. Aí Paulo está dizendo: aquilo que é sujeito a se corromper, a mudar, a decair, a fracassar, será revestido, aleluia, da vitória eterna. Nunca mais vai pecar, nunca mais vai falhar, nunca mais vai cair, nunca mais
escolheram ficar com Deus, que escolheram continuar obedecendo a Deus, que escolheram continuar, aleluia, servindo ao Criador, e se recusaram a seguir Satanás, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus selou os anjos, aleluia, que escolheram ser fiel. Deus selou eles com a fidelidade eterna. Assim será aquele que fizer a vontade de Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele permanecerá para sempre. Permanecer para sempre é que se você for fiel aqui, Deus te, aleluia, te selará, te dará o selo da fidelidade eterna, aleluia. Aí Jesus disse que nós seremos igual aos anjos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, né? Aleluia. E veremos Ele como Ele é, né? Como Ele é. A esperança que nós temos é viver Jesus, não é? Viver, né? Porque é isso que a Bíblia fala. Fala que quando Ele se manifestar, quem estiver nele vai ver Ele como Ele é, né? Hoje nós vemos por fé, hoje nós vemos por ler na Bíblia, hoje nós vemos, aleluia, porque o Espírito Santo nos revela através da fé, aleluia. Mas naquele dia nós vamos ver Ele como eu estou te vendo, como você está me vendo, aleluia, né? Aleluia. Nós vamos estar em pé e Jesus na nossa frente falando conosco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar sentados em volta da mesa, na grande boda do Cordeiro, e Jesus Cristo vai estar lá ministrando a ceia, aleluia, para nós nos alimentar, aleluia, eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí não vai haver mais dúvida, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Mas o apóstolo João, ele disse no versículo 3, que aquele que tem essa esperança, primeiro, de ver Jesus se manifestar. Segundo, né? Aleluia, de, aleluia, ser semelhante a Ele e de ver Ele como Ele é. Aí no verso 3 ele diz assim, ó: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Né? Aleluia. Se alguém tem essa esperança de ver Jesus aparecer, de ver Jesus se manifestar para arrebatar a sua igreja, se alguém tem a esperança, aleluia, de ser semelhante a Jesus Cristo, ou seja, de ser transformado, né? De ser revestido da imortalidade, de ter um corpo glorificado, se alguém tem a esperança de ver Jesus como Ele é, em glória, aleluia, essa pessoa tem que se purificar. Porque a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Se não se purificar, se não se santificar, não verá Jesus naquele dia, não verá Ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então nós temos essa esperança, né? Louvado seja o nosso Deus, a esperança viva, aleluia. E nós temos essa esperança da Bíblia, aleluia. Ela é recheada de versículos que falam dessa esperança. No Antigo Testamento, o salmista Davi, ele já tinha essa esperança, morreu com essa esperança, né? Aleluia. O Salmo 17, verso 15, aleluia. Quem achar pode ler, aleluia. O salmista, ele já tinha essa esperança de ver o Senhor se manifestar, de ver o Senhor como Ele é, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. E ele diz que ao ver, aleluia, a alma dele seria saciada, né? E nós também, quando nós vemos Jesus, a nossa alma vai ser saciada, porque nós estaremos vendo aquele a quem nós desejamos toda a nossa vida, um dia ver Ele, um dia nos encontrar, um dia
Aleluia. Satisfazer-me da tua semelhança. Ou seja, de te ver, de te contemplar. Aleluia. E de ver que eu mesmo estou com um corpo glorificado igual dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E mais, frente a frente com ele. 1 Coríntios 13, verso 12. O apóstolo Paulo, ele fala, aleluia, também sobre isso. Ele diz: olha, meus irmãos, hoje nós vemos ele como por um espelho, ou seja, pela fé, né? Aleluia. Mas nós um dia o veremos. Aleluia. Assim como nós também somos vistos. Que achou para ler 1 Coríntios 13, 12. Eu vou ler aqui, os irmãos estão demorando. Aleluia. 1 Coríntios 13, verso 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma ou em mistério, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Amém? Aleluia. Hoje eu vejo ele pela fé, né? Aleluia. Hoje, aleluia, nós conhecemos ele, né? Como por enigma, ou seja, em mistério, né? Aleluia, sem ver, mas acreditando, confiando, esperando. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Mas ele diz aqui que um dia nós o veremos face a face. Ou seja, nós estaremos frente a frente com ele. Aleluia. Nós estaremos diante dele. Aleluia. Vendo ele em pessoa como ele é. Louvado seja o nosso Deus. Essa é a esperança da igreja. É a esperança do salvo. É a esperança de quem confia em Jesus e acredita nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então a nossa esperança é ver o Senhor Jesus. Quem não tem essa esperança está perdido. Quem não tem essa esperança, né, é fracassado. Quem não tem essa esperança desiste no meio do caminho. Quem não tem essa esperança não persevera. Quem não tem essa esperança não fica firme. Quem não tem essa esperança não se santifica. Aleluia. Mas aquele que tem essa esperança, ele vive em santidade. Ele vive, aleluia, separado do mundo, andando com Deus, para se encontrar com Jesus Cristo naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa esperança é ver Jesus Cristo se manifestar na sua segunda vinda. Ou seja, quando ele vier arrebatar a sua igreja, buscar o seu povo. A nossa esperança, aleluia, é ser transformado, né? Aleluia, e subir ao encontro dele nos ares. Subir ao encontro dele nas nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. E entrarmos para as bodas, entrarmos para as moções celestiais, para cearmos com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa ceia será longa, irmão. Aleluia. Ela durará, aleluia,
livrar da grande tribulação e do julgamento final, da condenação eterna. Ele veio para nos livrar. Aleluia! Então nós temos que obedecer hoje para nós sermos livres naquele dia. Nós temos que nos purificar hoje para nós sermos guardados no céu. Aleluia! Durante o tempo da grande tribulação. Aleluia! Enquanto a terra vai estar assolada aqui. Aleluia! Passando por destruição, por terror. Aleluia! Nós, meus irmãos, se nós nos purificar, servir a Deus em santidade, como aqui está dizendo, aleluia, nós estaremos guardados no esconderijo, aleluia, chamada Nova Jerusalém, aleluia, lugar de gozo, de descanso, de paz, de alegria, enquanto a terra vai estar perturbada, atribulada, gemendo, aleluia, sofrendo, aleluia, aquele que guardar essa esperança estará em paz e segurança na Nova Jerusalém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos ser fiel, aleluia, ao Senhor. Vamos guardar essa esperança. Aleluia! Nossa esperança é ver Jesus Cristo se manifestar para nos tirar dessa terra e nos trasladar para o céu. Colossenses 3 e 4. Quem achar aí pode ler. Em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3 e o versículo 4 fala dessa manifestação de Jesus Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Está vendo? Aleluia! Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. É glorificado. Vamos, aleluia, nos manifestar com Ele, com o corpo glorificado. Aleluia. Porque, como repito, 1 Coríntios 15, aleluia. Antes de nós ser arrebatados, nós seremos transformados. Este corpo carnal será revestido, aleluia, da imortalidade. Essa carne desaparecerá, aleluia. O nosso corpo será um corpo espiritual glorificado, aleluia. E aí, aleluia, nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor, aleluia.
libertos dessas coisas. Então se mantenham longe dessas coisas que contaminam a alma, que roubam a esperança da salvação, que apaga, né, o brilho espiritual da vida do homem, que afasta o homem de Deus e que impede o homem de ver Jesus Cristo naquele dia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aí ele diz: porque, aleluia, vós vos vestistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo. Ou seja, agora você é uma nova criatura. Continua esse novo homem, continua essa nova pessoa, continua essa nova criação. Se mantenha dessa forma que Deus te fez novamente. Aleluia! Para que você alcance, né, o direito de ver o Senhor como Ele é, de viver com Ele e ser semelhante a Ele. Aleluia! E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia! Quando você aceitou Jesus, aquele homem imundo lá do mundo que você era, imoral, mentiroso, falso, enganador, cachaceiro, depravado, né, glutão, avarento, né, aleluia, tudo isso foi arrancado de você. Jesus tirou isso de você, aleluia, te tornou um novo homem, um homem santo, um homem, aleluia, para servir a Ele em espírito e em verdade. Aleluia, e Paulo está dizendo: se mantenha, aleluia, da forma que Deus te gerou novamente. Se mantenha um novo homem, aleluia. Não volte a ser a velha criatura, não volte a ser o velho homem maligno, contaminado, sujo, imundo. Não volte a ser esse homem de novo, mas continue sendo a nova criação de Deus. Aleluia! E assim você, nós veremos ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Todos aqueles que querem ver o Senhor naquele dia, eles têm que se purificar dessas coisas, se manter puro, assim como Jesus é puro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Nossa esperança também, aleluia, louvado seja o nosso Deus, é ver o nosso lar eterno, né? A nossa esperança é ver o Senhor Jesus, é ser semelhante a Ele, né? Aleluia, e ver Ele voltar. Essa é a nossa esperança, né? A primeira, aleluia. Depois, aleluia, nós vemos o nosso lar, né? A nossa esperança é ver o lar, é ver a nossa casa lá no céu, né? Aleluia, é ver a nossa morada lá no céu, é entrar pelos portões celestiais e contemplar a nossa nova casa, a nossa nova morada, que é eterna. Aleluia, não é construída de bloco, de cimento, né? Não, mas é construída, aleluia. A Bíblia diz que é, aleluia, pedra de jaspe, é, aleluia, safira, ametista, tudo pedras preciosas. A rua da cidade, aleluia, é de ouro, o asfalto de lá não é de piche, não é esse castalho que a prefeitura põe nas ruas, é tudo de ouro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa esperança, é entrar na nossa morada eterna.
preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está vendo? Aleluia! Assim como nós temos a esperança de viver com Jesus Cristo lá no céu, de encontrar Ele, aleluia, nas nuvens, de ver Ele como Ele é, de sermos semelhantes a Ele. Ele deseja nos ter com Ele lá. É o desejo dele nos recepcionar no céu. É o desejo dele, aleluia, nos entregar a nossa moradia eterna. É o prazer que Ele tem. É o desejo dele, é nos instalar lá no céu. Aleluia! Além dessa ser nossa esperança, é o desejo de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Mas para nós alcançar, nós temos que nos purificar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda a nossa esperança, aleluia! Louvado seja o nosso Deus. É sermos transformados em imortais. Aleluia! Filipenses 3:21. Quem achar pode ler. Filipenses capítulo 3 e o versículo 21. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! A nossa esperança é sermos transformados em imortais. Pode ler. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Está vendo? Aleluia! Ele tem poder e Ele transformará o nosso corpo mortal e frágil, né? Para ser igual ao corpo dele. Aleluia! Para ser igual ao dele, glorificado, corpo espiritual, corpo, meus irmãos, aleluia, imortal. Aleluia! Essa é a nossa esperança, é sermos imortais, aleluia, e vivermos eternamente com Jesus Cristo, lá na glória, juntamente com os anjos, junto com os profetas, junto com Abraão, junto com Jacó, junto com Isaac, junto com Abel, junto, meus irmãos, com João Batista, e nós vamos lá nos alegrar muito mais quando nós vemos João Batista com a cabeça. Aleluia, porque aqui nós aprendemos que ele morreu com a cabeça matada, mas lá nós veremos ele com a cabeça, aleluia, a cabeça espiritual. Nós veremos ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em estado de perfeição. Aleluia, louvado seja o nosso Deus, aleluia. E acima de tudo isso, nós veremos Jesus, aleluia, glorificado, aleluia, brilhando mais que o sol, aleluia, resplandecendo com a sua luz, iluminando toda a cidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, essa é a nossa esperança, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Então, para nós obter toda essa glória, para nós receber toda essa glória, aleluia, nós temos que nos purificar, aleluia, vivermos uma vida de santidade, Glória a Deus. uma vida separada do mundo e do pecado, uma vida diferente para com Deus, uma vida, meus irmãos, de comunhão com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, aleluia, para nós habitarmos com o Pai naquele dia, aleluia. Qual é o efeito, meus irmãos, dessa esperança que nós temos? Ou seja, qual é o resultado dela? Né? Qual será o resultado dessa esperança aqui na terra e no final? Né? Aleluia. Qual é o resultado dessa esperança para nós aqui na terra ainda? Né? Aleluia. O João diz que aquele que tem a
mas ele não se santifica. Ele não é separado do mundo, ele vive igual ao mundo, faz o que o mundo faz, vive o que o mundo vive. Essa pessoa não tem essa esperança verdadeira. Ele está mentindo, né? Ele está mentindo, porque João disse: qualquer que tenha essa esperança nele, purifica-se, assim como ele é puro, né? Aleluia. Então o resultado, aleluia, ou a prova dessa esperança é a nossa santificação, é a nossa purificação, aleluia, é a nossa vida correta com Deus e com os homens, é a nossa vida de obediência à palavra, é a nossa vida de respeito, de reverência e temor para com Deus, é a nossa vida de prática da palavra, é a nossa vida de interesse pelo conhecimento do Senhor, é a nossa vida dedicada na oração, aleluia, e na busca constante pela presença de Deus, aleluia. Essa é a prova de que nós temos essa esperança de verdade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mais um resultado, aleluia, é a aspiração, aleluia, de ser como Ele, né? É nós desejar, né? É nós buscar ser igual a Jesus, andar como Jesus andou, falar como Jesus falava, pensar como Jesus pensava, agir como Jesus agia, obedecer como Jesus obedeceu, amar como Jesus amou, fazer a vontade do Pai como Jesus fez, glorificar o Pai como Jesus glorificou, ser obediente até a morte como Jesus foi, ser fiel até o fim como Jesus Cristo foi, aleluia, e perseverar até encontrar com o Pai como Jesus Cristo se encontrou, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Essa é a prova da nossa esperança, que mostra que ela é verdadeira, aleluia. Se a pessoa diz estar em Cristo e não faz o que Ele fez, não anda como Ele andou, né? Não vive como Ele viveu, aleluia, essa esperança não é verdadeira, aleluia. Porque o apóstolo João também escreveu aqui mesmo que aquele que diz estar em Cristo, né? Aleluia, deve andar como Ele andou, né? Aleluia. Então não tem como a pessoa dizer estar em Cristo e viver diferente dele, não tem como. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, 2 Coríntios 7, verso 1. Olha aí, ó. Aleluia. Vai falar o que eu estava falando aqui. Aleluia. Que o resultado, aleluia, e a prova da nossa verdadeira esperança em Cristo, de ver Ele, de ser igual a Ele, de viver com Ele, aleluia, de ser semelhante a Ele, aleluia. O resultado é nós nos santificar. Pode ler. 2 Coríntios 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, limpemos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vendo? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Então, Paulo diz aí: se nós temos a promessa de, aleluia, ver a manifestação dele, de ser semelhante a ele, aleluia, de vermos ele como ele é, então vamos nos purificar, porque a promessa só vai se cumprir em nós se nós nos purificar, se nós nos santificar, aleluia, nos separar da imundícia, da impureza, da imoralidade,
Aleluia! É por isso que nós vemos crente aí que não muda, é igual ao mundo, né? Não tem diferença nenhuma. O mundo se veste, né? Ele se veste igual. O mundo mente, ele mente também. O mundo engana, ele também engana os outros, né? O mundo é profano, ele também faz a mesma coisa e está dizendo que vai para o céu pela graça, né? Aleluia, o pecado se torna maior ainda, porque o mundo pelo menos peca por não conhecer Deus, por não conhecer a palavra, né? Aleluia, por causa da ignorância, aleluia. Mas esses crentes mundanos, eles pecam porque são rebeldes, porque são enganadores mesmo, aleluia, porque são maus, aleluia, e porque não querem se converter, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles sabem o caminho para a salvação, mas eles não andam nesse caminho, aleluia, se recusam a andar nesse caminho que Jesus chamou de caminho apertado, caminho estreito, né? De caminho porta apertada e de porta estreita, aleluia. Aí eles sabem que o caminho para o céu é estreito, é apertado, né? Aleluia. Aí eles recusam o caminho apertado, que é da salvação, e buscam o caminho largo, que é tudo fácil. Você entendeu? Aleluia. O mundo anda pelo caminho largo por não conhecer ou não saber andar no caminho estreito. Mas esses crentes mundanos, eles andam no caminho largo por escolha, né? Por se recusar a andar no caminho estreito, porque eles sabem como andar no caminho estreito, porque eles leem a Bíblia. É tanto que eles distorcem. Se eles distorcem, porque eles se conhecem. Você entendeu? Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia o juízo de Deus sobre os rebeldes, aleluia, sobre aqueles que não cumpriram a palavra, sobre aqueles que não obedeceram a palavra, sobre aqueles que se recusaram a cumprir a palavra de Deus, o juízo será sem misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas nós, aleluia, que agora, mais uma vez, estamos aprendendo sobre o que é a verdadeira esperança. Quem tem a verdadeira esperança de salvação se santifica, porque sem santidade ninguém vai entrar no céu, ninguém verá o Senhor. Se não se purificar do pecado, aleluia, não verá o Senhor e não morará com ele no céu. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus guarde e proteja cada um em santidade, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, aleluia. Vamos orar, agradecer ao Senhor, aleluia, para nós irmos para o nosso lar. Guarde a sua alma em santidade, aleluia. Proteja a sua alma obedecendo a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos viver como Jesus viveu, uma vida dedicada ao Pai, uma vida dedicada, aleluia, para a obra do Pai, uma vida entregue ao Pai, uma vida entregue à obediência, né? Aleluia.